Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Legião Urbana para começar o nosso vídeo hoje, que vai falar um pouquinho sobre ainda sobre coronavírus, mas sobre tempo. E eu acho que essa poesia, essa letra dessa música, nessa composição musical, ela é muito significativa para a gente pensar um pouco a construção do nosso tempo. Primeiro eu gostaria de iniciar do início para não iniciarmos do final. Ou iniciarmos do final pensando que é o início, sei lá. Nós somos construídos, o Brasil é construído sobre bases escravocratas e dentro de um sistema capitalista. E o que isso tem a ver com o coronavírus, Wilson, com esse momento que a gente vive? Tudo. Desde os moldes, como estamos tratando as políticas públicas de saúde, escolhendo quem serão as pessoas que poderão ser entregues como sacrifício e oferenda para que o sistema econômico capitalista não pare de girar e a produção não cesse e as economias e riquezas se consolidem na mão de determinadas pessoas mais e mais e mais, até mesmo como estamos utilizando a política de saúde como uma cortina de fumaça para o punitivismo e o sistema penal. E aí, dentro disso, isso não é o foco do nosso vídeo de agora, mas é importante a gente começar daí pra gente compreender algumas coisas desse sistema e de como a gente se sente. Mas aí, dentro disso, eu indico dois vídeos pra vocês. O primeiro é o vídeo Punitivírus do canal Jornal Antijurídico. Punitivírus, Jornal Antijurídico. Dá uma pesquisada, esse vídeo é muito bom, ele vai trazer algumas perspectivas sobre o sistema penal e o encarceramento em massa dentro da questão do coronavírus. E um outro é Haverá Arte Depois do Coronavírus, do Tempero Drag. Eu já falei dele por aqui, da Rita Von Hunt, já falei ele nos stories, mas pra quem não viu ainda, vai assistir um pouco, que ela vai falar justamente muito sobre isso que eu iniciei falando. Mas a gente está aqui para falar sobre o tempo e como o tempo está sendo utilizado, manobrado e como a gente está verificando tudo isso. Mas por que eu precisei iniciar do momento de escravismo e de capitalismo somente para fazer mais críticas à toa de esquerdista? Não. É porque isso consolida as formas como a gente pensa a nossa vida. Porque assim, desde criança nós ouvimos que tempo é dinheiro e uma sociedade consumista, dinheiro representa consumo e representa a capacidade social que você vai ter. Logo, o tempo a gente tem que fazer render o máximo possível. E aí, nessa perspectiva de mão de obra explorada, né, que a gente vem desde o sistema escravocrata, que é os negros, os escravos eram super explorados até serem esgotados e após isso passam a ser mão de obra barata e tem o seu tempo também mega explorado, né, para poder conseguir gerar riqueza para um determinado grupo e abrir um nível mínimo de consumo. E quanto maior esse consumo, surge a classe média aí que se acha a burguesia, mas na verdade não é, né? Então vem todo esse quesito aí de que tempo a gente precisa fazer render. E no Brasil a gente não tem muita cultura do home office, né, essa palavra em inglês aí, ou do teletrabalho, como é mais costume aqui no Brasil chamar. Normalmente a maior parte da população brasileira que ouviu falar de home office, ouviu falar em filmes ou séries. A grande parte da sociedade no Brasil não é acostumada com trabalhar em casa, porque é isso. O método de produção brasileiro, ele é em grandes indústrias, ele é em espaços que são nos centros, e aí vem um outro detalhe muito importante, que é da galera que vive na periferia, tipo eu, que gasta horas para chegar no centro. Então, por exemplo, eu durante os 3 últimos anos que eu moro aqui na capital, eu venho vivendo minha vida majoritariamente no centro. Eu venho para casa apenas para dormir. E aí, de repente, ter toda essa mudança de morar realmente dentro de casa, passar a maior parte do tempo dentro de casa, ter que estar no quarto para produzir para o trabalho, para produzir para a faculdade, para produzir para isso, produzir para aquilo, nos faz ficar ofegante, não saber lidar com tudo isso. Então a gente precisa parar, respirar um pouco e pensar. Como iremos construir e se consolidar dentro dessas relações que estão dentro de casa agora. E aí a gente precisa modificar alguns hábitos para que a gente possa sobreviver nesse período dentro de casa. O primeiro hábito é entender que estar dentro de casa não significa tempo ocioso, porque a gente viveu por muito tempo estando dentro de casa apenas no momento de descanso
que era o momento de dormir. Eu, particularmente, só estava em casa na hora de dormir, exatamente. Ou quando, eventualmente, eu consegui uma agenda livre para ficar em casa, eu queria somente descansar, ver uma sériezinha e tal, etc e tal. Então, nossa mente acostumou a estar em casa para o quê? Para descansar. E agora não. Agora a gente tem um projeto de produção, né, dentro de casa. Tudo que a gente fazia fora, algumas pessoas tiveram que trazer simplesmente para dentro de casa. Outras estão aí com um tempo ocioso. Então eu vou separar essas duas, vou trabalhar com essa galera aqui, ó, que tá com tempo não ocioso, que tá tendo que produzir tudo dentro de casa. O primeiro passo é a gente entender que estar dentro de casa não é estar ocioso. A gente tem que manter a produção como a gente estava. Infelizmente, esse é o momento e o momento nos exige isso. E compreender tudo isso é essencial para que a gente pare com outro problema que vem daí. De quem nunca ficou em casa por muito tempo assim, é achar que estar em casa é estar ocioso e querer fazer um monte de outras coisas que na rotina normal não faria. Eu, por exemplo, quando comecei ficando em casa os primeiros dias, eu comecei a me inscrever em vários cursos, tipo, eu me inscrevi num curso sobre política, eu me inscrevi num curso sobre religião, eu me inscrevi num curso de francês, eu me inscrevi num curso de inglês virtual, eu me inscrevi num curso de design, eu me inscrevi em vários cursos que eu via que era gratuito e eu ficava tipo assim, meu Deus, eu preciso aproveitar esse tempo pra fazer render. E aí o que aconteceu? Eu não conseguia cumprir a carga horária dos cursos e aí eu comecei a ficar o quê? Mal, bad, puto da vida, me sentindo inútil. Mas o detalhe tá aí, eu não estava sendo inútil, eu não estava sendo uma pessoa que estava jogando o tempo fora. Eu estava simplesmente utilizando o tempo, eu estava simplesmente pensando o tempo de uma forma que não estava sendo. Por quê? Tudo que eu fazia fora de casa, eu estava tendo que fazer dentro de casa, então eu não estava com tempo ocioso. Estar em casa nesse momento não necessariamente é estar ocioso, você pode estar tendo que cumprir todas as outras agendas que você já tinha que cumprir, ok? Então, esse é o momento da gente respirar, parar e pensar. Antes de você se inscrever num curso, antes de você se meter em um zilhão de coisas, você tem que pensar, se eu estivesse fora desse momento de ter que estar em isolamento, em quarentena, eu conseguiria, com as outras coisas que eu estou tendo que fazer, que eu fazia fora, fazer dentro de casa, eu conseguiria fazer mais isso? Se a resposta for não, muito provavelmente você está entrando no mesmo síndrome barquinho que eu, que é essa de achar que por estar em casa você está com tempo ocioso, porque a gente é construído assim. Normalmente a gente está em casa quando a gente está com tempo livre, né? Então, pensar nisso já vai ajudar a gente a passar por esse momento de uma forma mais tranquila, uma forma que traga menos danos mentais, porque nesse momento é um momento da gente pensar muito na nossa saúde mental, porque a gente não é acostumado com esse modelo, ok? E aí, antes de finalizar, uma outra dica que eu deixo pra todo mundo é uma que eu adoto pra mim, que é se planeje, se planeje. Antes de, por exemplo, na noite anterior, eu já começo a planejar todo o meu outro dia. Isso parece um pouco maníaco? Parece um pouco maníaco, mas não é maníaco. É simplesmente um controle do tempo, sabe? Porque você precisa fazer com que tudo aquilo aconteça e começar a se programar que você não está em casa ocioso, que você tem uma agenda, que você tem coisas para cumprir dentro de casa. Algumas pessoas gostam de trabalhar com o Bonjour, eu nunca sei pronunciar esse nome direito, nomes em inglês, gente, pelo amor de Deus, ou é francês, sei lá, enfim. Aqueles plannerzinhos, né, eu prefiro planner, é mais fácil de falar. Aqueles plannerzinhos quando a gente controla, coloca os horários e tal. Eu, particularmente, não consigo ficar escrevendo todo o tempo, porque eu não tenho essa paciência para isso. Então eu planejo na minha mente mesmo e consigo cumprir tudo certinho. Agora, uma outra coisa que você precisa saber é, se você se planejou, você precisa tentar fazer aquilo funcionar, mas você não pode querer se odiar e se forçar se você não conseguir. Eu mesmo hoje tinha feito o quê? Tinha programado que iria levantar cedo, tomar um sol, aproveitar que hoje era feriado, tomar um solzinho, depois limpar a casa, depois gravar o vídeo, etc e tal. Não saiu da forma como eu planejei. Por exemplo, eu acordei tarde, não consegui acordar no horário, então eu não consegui pegar o solzinho de manhã cedo. Mas, em compensação, eu consegui fazer as outras coisas. Então eu não vou ficar aqui me punindo por não ter feito uma coisa, sendo que eu consegui fazer todas as outras e tá tudo ok. E uma coisa crucial nesse momento é comemore suas pequenas conquistas. E isso é o legal de fazer esse planejamento, de pensar as etapas do seu dia, de pensar o que você vai fazer em cada momento, é que você vai poder comemorar as pequenas conquistas que você fizer. Às vezes a gente valoriza muito mais as nossas perdas e os nossos fracassos do que as pequenas conquistas que a gente tem, ok? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu tenho pra trazer. Ficou um pouco confuso? Pode ter ficado um pouco confuso, mas eu acho que é isso que eu queria dizer mesmo, essa confusão mesmo, a gente que lute pra tentar interpretar. E pra finalizar, eu só quero deixar o ditado da mamãe, que é: você não pode abraçar o mundo com as mãos,
ok? Então, entenda que esse é um momento de você se autoconhecer, é um momento de você mudar suas posturas, é um momento de, se você está tendo que fazer tudo dentro de casa que você fazia fora, de você se adaptar. Processo de adaptação nunca é fácil, eu entendo, eu sou uma das pessoas mais difíceis para poder conseguir fazer adaptação. Eu me estresso muito com o processo de mudanças, mas às vezes as mudanças, alguns fatores externos nos obrigam a mudar. Então a gente tem que ir lá, abraçar a mudança, tentar se modificar da melhor forma possível. E principalmente, não se culpabilize por tudo, ok? Beijos, se cuidem, trequinhos, até o próximo vídeo.